aos membros da nossa equipe, demais servidores, colaboradores que estejam participando dessa audiência pública, ou que possam depois visualizar a gravação dela. Eu sou Daniel Ribeiro, sou diretor-geral de Previdência, e cumprindo nosso compromisso de transparência com a gestão, que vai além da estrutura de governança que a gente tem atualmente, que a gente tem o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, que são paritários e formados também por membros dos servidores e sindicatos indicados pela classe. Nós estamos aqui realizando mais uma audiência pública do FUNPRES, trazendo para todos aqui as informações relativas à gestão, nosso relatório de governança, o resultado da nossa política de investimentos nos últimos anos e também o nosso relatório atuarial, tá? Cumprindo também um dos itens da certificação de progestão, do qual, no ano passado, no início desse ano, em fevereiro, o FUNPRES foi certificado aí no nível 3 do progestão de 4 níveis. Dizer que, ao longo desses quase 6 anos, a gente tem feito um amplo trabalho de renovação da Previdência Municipal. Em 2017, a gente passou por uma grande reestruturação, em que a gente extinguiu a autarquia municipal, o antigo Previs, e criou o Fundo Municipal de Previdência e Servidor, gerido pela Diretoria de Previdência. Então, toda essa reestruturação administrativa tocada a partir do ano de 2017, com amplo diagnóstico que a gente fez da situação de gestão administrativa, financeira e previdenciária do FUNPRES, nos levou a formatar um programa, a gestar um programa que a gente denominou de Programa de Renovação da Previdência, com o qual a gente implementou já algumas ações ao longo de 2018 e 2019 a gente efetivamente implantou esse programa, um programa fincado em 4 eixos, um eixo de governança, um eixo de tecnologia, um eixo de equilíbrio financeiro e atuarial e um eixo de certificação. E dentro desse eixo de governança, um dos principais pontos que a gente tem fortalecido ao longo desses anos é a transparência na gestão financeira, a transparência na gestão previdenciária e a transparência na gestão administrativa. Vocês têm aí, todos têm amplo acesso aos dados do FUNPRES. Nosso site é talvez o mais completo dentro do âmbito municipal em termos de informações administrativas e gerenciais. Vocês podem ter acesso a todos os nossos relatórios gerenciais, relatórios atuariais, atas de realização de reuniões dos conselhos deliberativo, fiscal e de investimentos. Enfim, um acesso, uma transparência ampla. Tanto assim que na verificação do progestão que a gente teve, agora em fevereiro, a gente conseguiu ter nota máxima em termos de transparência. Então, isso demonstra realmente que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. Na audiência de hoje, eu estou aqui apenas para fazer a saudação inicial, e quem vai tocar a apresentação aqui na sequência será a Eleisa Silva, que é nossa gerente de controle e governança, e Rosevaldo, que é nosso gestor de investimentos e atualmente também acumulando a função de assessoria de controle de informações e qualidade de base de dados. Mas alguns pontos são importantes a gente ressaltar, da construção que vem sendo feita no FUNPRES ao longo desses últimos quase 6 anos. E digo isso porque, com muito orgulho, a gente foi convidado a participar do Congresso Nacional, Congresso Brasileiro de Conselheiros de Previdência, em Brasília, agora no mês de novembro, final de novembro, 30 e 1º de dezembro, para apresentar a experiência que Salvador teve na sua profissionalização. E todos os dados, todos os resultados que a gente vem apresentando ano após ano demonstram um resultado e um ganho obtido com esse processo de profissionalização que o FUNPRES vem tendo ao longo dos últimos anos. Isso é um resultado, é um trabalho longo, um trabalho demorado, um trabalho que não acaba de uma hora para outra, um trabalho contínuo. A gente tem dado esse pontapé, tem colhido frutos, e agora a gente tem que manter esse trabalho de profissionalização e retorno de qualidade para os seus segurados também. Qualidade que perpassa tanto na qualidade da prestação de serviço ao segurado, mas principalmente no equilíbrio e na saúde do sistema. Afinal de contas, diferente de outros regimes previdenciários, como o regime geral, que a gente tem outras fontes de custeio,
No âmbito do regime próprio previdência, não. A gente só tem a contribuição do segurado, a contribuição patronal e aquilo que tem que pagar a conta de benefício. Né? Se faltar dinheiro, o município que tem que complementar. Só que o município vai complementar, logicamente, é uma obrigação dele, mas chega um momento que essa capacidade pode estar completamente esgotada. E aí o município tem que fazer escolhas entre investir na saúde ou pagar benefício. Né? Essa saúde previdenciária, esse equilíbrio atuarial e financeiro que a gente quer manter no Funpres. E digo isso que durante os últimos 6 anos a gente tem atacado fortemente o equilíbrio financeiro e atuarial. Né? São duas coisas distintas, mas na frente a gente vai mostrar os resultados. O equilíbrio financeiro é aquele resultado anual. Né? Então, quando você fecha o ano, quando a gente fechou o ano 2022, o resultado de receita menos despesas, o que é que a gente teve ali? A gente teve um superávit ou um déficit. Faltou dinheiro ou sobrou dinheiro. Já o atuarial, que também é uma obrigação constitucional, ele é um resultado que ele é apurado a um longo de tempo maior, a um período de tempo maior, porque a previdência é tudo a longo prazo. Né? Então a gente está hoje pagando os benefícios dos atuais aposentados, mas pensando em quem vai se aposentar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ter dinheiro para pagar o benefício desses futuros aposentados também. Né? Antigamente não se pensava ou não se cogitava em uma situação em que aposentados ou beneficiários do regime próprio deixassem de receber dinheiro. Né? Mas não muito tempo atrás, algo em torno de 10 anos, a gente viu aí diversas notícias de alguns outros estados e outras capitais que efetivamente não conseguiram pagar seus aposentados e atrasaram seus pagamentos. Então, isso que a gente tem trabalhado arduamente para evitar no âmbito do Fundo Municipal de Previdência de Salvador. Os resultados estão aí, os resultados vão ser apresentados, eu posso dizer para todos que financeiramente o Fundo Municipal de Previdência nunca esteve tão saudável. Atuarialmente, a gente teve uma grande redução no nosso déficit atuarial. A previsão para o ano de 2022, quando a gente chegou no Funpres, quando a nossa equipe chegou no Funpres em 2017, era que em 2022 o nosso déficit atuarial geraria em torno de 11 a 12 bilhões de reais. Né? Nosso déficit fechado agora no ano de 2021, data base de 2021, está em torno de metade disso. Né? Ainda é um déficit muito alto, levando em consideração que o orçamento municipal gira em torno de 10 bilhões, então estou falando que eu tenho um déficit aí atuarial de metade do orçamento do município, o que é muito, mas já demonstra que as ações realizadas ao longo desse tempo têm surtido efeito. E vários são os indicadores que nos levam a isso, não apenas a nossa fala aqui em relação a isso. Os indicadores financeiros, o acúmulo de patrimônio que a gente tem tido ao longo desses anos, a redução do déficit atuarial, a profissionalização propriamente dita. Hoje nós temos 70% dos nossos conselheiros do Conselho Deliberativo certificados. O que é essa certificação? É uma prova, uma certificação profissional, uma habilitação para exercer aquela atividade. Nós estamos num programa de profissionalização no âmbito dos RPPS, que essa certificação vai ser obrigatória a todo mundo, né? Logicamente que de forma gradativa. Mas o Funpres já pulou na frente. A gente já tem hoje 70% do nosso Conselho Deliberativo, onde a obrigação seria de 1/3 do Conselho Deliberativo, 100% dos membros do nosso Conselho Fiscal são certificados e 100% dos membros do nosso Comitê de Investimento são certificados. Da nossa diretoria executiva, que são 9 membros, 87,5% dos nossos membros são certificados. Apenas um membro da nossa diretoria executiva ainda não é certificado, mas tem um compromisso de estar realizando essa certificação no início de 2023. E mais do que isso, além da certificação dos próprios conselheiros e dirigentes, a gente tem estimulado essa lógica de profissionalização, tanto com a realização de capacitações, foram milhares de horas de capacitações realizadas ao longo dos últimos anos, mas também na formação de um verdadeiro banco de talentos. Então, hoje a gente tem outros profissionais que não compõem os conselhos, não compõem a diretoria executiva, que já possuem certificação profissional. Ou seja, significa dizer que a gente tem gente aí tão qualificada quanto os atuais membros da diretoria executiva, que estão apostos aí em qualquer momento que houver necessidade de assumir ou de crescer
dentro da estrutura do FUNPRES. Outro dado relevante também, que historicamente mostra a evolução que a gente vem tendo do FUNPRES, é o nosso índice de situação previdenciária. O índice de situação previdenciária foi criado no ano de 2018 e foi divulgado pela primeira vez em 2019. É um índice da Secretaria de Previdência que ele indica, dá um panorama, na geral, de qual a situação do seu regime de previdência. Em 2019, a nota atribuída ao FUNPRES foi nota D, a última nota. Em 2020, a gente subiu para C. Em 2021, a gente melhorou critérios, mas ainda manteve com a nota C. Em 2022, a gente já teve a classificação do nosso CSP como B. Para chegar ao A, a gente precisa, e o único item que nos impede de chegar à nota A é o completo equilíbrio atuarial. Nós temos adotado uma série de ações, tanto que a gente reduziu o déficit atuarial em mais de 50% do previsto para o ano de 2022, mas a gente também não faz mágica, a gente não teria como parar o município e deslocar todo o orçamento do município para aportar recurso no regime de previdência para adotar esse equilíbrio atuarial. A gente adotou diversas medidas para equilíbrio, a gente fez ajustes de legislação, conforme a emenda constitucional 109, a gente implantou a nossa previdência complementar, que também tem efeito direto, a gente realizou uma ampla revisão e auditoria dos nossos benefícios, que também promoveram e ajudaram na redução de custos e na melhoria do resultado financeiro, e tudo isso, regularização de patrimônio que a gente tem feito, processo um pouco lento, mas que tem andado, e tudo isso tem refletido nessa redução do nosso déficit. E agora a gente já tem outras medidas aí que a gente está tentando implementar, a exemplo da segregação de massa, que é uma medida contábil e financeira, em que a gente faz uma segregação de novos servidores e antigos servidores, e que o Ministério entende isso como uma forma de equalização para fins previdenciários, o que possibilitaria aqui o enquadramento da gente como equilibrado atuarialmente também, e nos deixaria aí como nota A no ISP. Outros resultados também, apenas já direcionando para a conclusão, que a gente teve ao longo desses anos, e são um reconhecimento do trabalho desenvolvido por toda a equipe do FUNPRES. Eu gostaria de fazer aqui uma saudação especial a toda a minha equipe, e dizer que ninguém faz nada sozinho, e talvez um dos grandes méritos que a gente tenha tido ao longo desses 6 anos tenha sido conseguir formar uma equipe qualificada, uma equipe competente, com alguns nomes que chegaram com a gente como estagiário e estão até hoje aí crescendo no âmbito da estrutura da diretoria de previdência. Então, é um trabalho conjunto de todos. E ao longo de 2021, a gente foi reconhecido, a gente teve esse reconhecimento também nacional, através de premiações que o FUNPRES recebeu. A gente recebeu, ao longo desses 2 anos, 10 prêmios no âmbito nacional. Em 2021, que é o foco aqui da nossa audiência, a gente foi o 2º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, e prêmio esse fornecido, instituído pela ABIPEM, que é a Associação Nacional de Regimes Próprios, a maior associação nacional. É um prêmio antigo, um prêmio consolidado, e está aí no 2º lugar, atrás apenas de Manaus, que tem uma gestão de RPPS, um trabalho que dura já quase 10, 15 anos, que é uma referência nacional, nível 4 de progestão, mostra realmente que a gente está em um bom lugar. E também recebemos o 3º lugar no prêmio na modalidade de governança da ANEPREM, que é outra associação nacional de previdência, fora outros 4 prêmios na modalidade de inovação que a gente recebeu também no âmbito da ANEPREM. Tudo isso são resultados que mostram que a gestão do FUNPRES está no caminho certo, está em boas mãos, está com uma boa equipe. Então, minha fala inicial nesse momento seria para isso, seria para dar boas-vindas a todos, reforçar o nosso compromisso com a transparência das nossas ações, com a melhoria da governança, dizer mais uma vez, ninguém faz nada sozinho, a equipe que faz tudo isso com a gente, e que a gente está em constante melhoria. E tudo em previdência demora muito. Esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. O contrato com a previdência é o contrato mais longo que a gente vai fazer na vida. Então, quando a gente começa a contribuir para a previdência, seja regime geral, regime próprio, lá aos 18, 19 anos, ou às vezes até menos, como menor aprendiz, a gente está criando um contrato ali que a gente vai ter um retorno desse contrato
depois de 30, 35, 40 anos. Então, toda e qualquer medida que a gente adote, a gente vai colher frutos lá na frente. Aí um exemplo disso, que foi uma medida inovadora também que a gente adotou no âmbito do município de Salvador, foi a criação da poupança pública previdenciária, em que o município, a prefeitura aporta uma alíquota extra de 0,8% do valor da folha de ativos. Esses valores são destinados a uma poupança que a gestão da diretoria de previdência só pode utilizar num prazo de 25 anos. Isso é pensar a longo prazo. Isso é pensar que eu preciso ter algum recurso, eu preciso ter alguma poupança para usar daqui a 25 anos, porque daqui a 25 anos eu vou ter mais gente ainda se aposentando. E o recurso que a gente tem hoje, e os resultados que o FUNPRES obteve ao longo dos últimos anos em termos de superávit financeiro e de poupança, que nos levam a um patamar que a gente nunca teve em termos financeiros. A FUNPRES nunca teve tão bem, como eu repito aqui, financeiramente, mas é uma reserva que dura muito pouco tempo, se o trabalho não for feito. Então, hoje a gente vai ter aí em reserva, hoje eu digo em dezembro de 2022, o equivalente a 10 folhas de pagamento. Quando a gente iniciou o trabalho, a gente precisava receber antecipadas contribuições previdenciárias para conseguir pagar a folha. Então, a gente aumentou 10 vezes, milhares de vezes o nosso patrimônio, mas ainda é muito pouco para o tamanho do FUNPRES. E é muito pouco para onde a gente quer chegar e para a segurança que a gente quer disponibilizar para todos os segurados do RPPS. Então, agradecer a presença de todos que estejam aqui agora ou que venham a assistir esse vídeo posteriormente, que vai ficar divulgado aí nas nossas redes sociais e também no YouTube, no nosso canal, e passar a palavra aí para Rosevaldo, que vai iniciar a apresentação. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. O doutor Daniel acho que já me apresentou aí, mas eu gostaria de falar novamente. Meu nome é Rosevaldo. Atualmente eu estou na coordenação de contabilidade e gestão de recursos e também respondendo pela assessoria de formações e apoio aí aos colegiados, órgãos colegiados do RPPS. Nós vamos fazer aqui uma apresentação breve, né, dos resultados em relação a 2021. O doutor Daniel já falou aí de alguns pontos. Nós vamos dar continuidade apontando alguns resultados que nós obtivemos ao longo de 21. O foco da audiência é o relatório de governança, o resultado da política de investimentos e a avaliação atuarial. Com relação ao relatório de governança corporativa, nós vamos iniciar aqui colocando para vocês como era a composição do quadro de pessoal do RPPS, né, do FUNPRES, no ano de 2021. Né? Nós tínhamos um quadro de servidores estatutários de 29, em número de 29, e 17 cargos de direção, ou seja, cargos comissionados. Dentre esses cargos, né, nós temos aqui uma estrutura, que seria o secretário municipal de gestão, a subsecretária, o diretor-geral de previdência, e falando especificamente da diretoria de previdência, nós temos uma gerente de previdência, uma gerente administrativa financeira, um gerente de controle, que é nosso controle interno, né, controle e avaliação de riscos, uma assessoria de informações e apoio aos conselhos, a assessoria de compensação previdenciária, que é a responsável pela compensação junto ao regime geral, uma assessoria de apoio aos RPPS e ao RPC, né, que é o regime complementar, que foi instituído agora no ano de 2022, a ouvidoria, né, setorial, uma coordenação de folha de pagamento, uma coordenação de gestão da dívida ativa, previdenciária e do patrimônio, o coordenador de execução orçamentária e financeira, que fica dentro da gerência administrativa e financeira, e a área que eu atuo atualmente, que é a gestão da unidade de contabilidade e gestor de recursos. Aqui é um organograma, né, da nossa estrutura, dentro desses cargos que eu já coloquei anteriormente. Vamos entrar, então, na parte dos resultados. Né? Em 2021, nós finalizamos o ano com um quadro de servidores ativos estatutários, né, que são os contribuintes, né, do regime próprio, no montante de 21.107.
Além dos servidores ativos, hoje os inativos também contribuem, né? Através da nossa Lei Complementar 075, que foi a nossa reforma da Previdência no âmbito do município, foi inclusive alterado a contribuição do inativo. Anteriormente, o inativo ele contribuía com um percentual de 11% sobre o que excedia o teto da Previdência Geral. Com a sanção da Lei 075, isso foi modificado e hoje o inativo ele contribui com 14% sobre aquilo que excede 4 salários mínimos. Então, no final de 2021, nós tínhamos um montante de aposentados de 6.567 e pensionistas 3.128. Logo abaixo, nós temos aqui a tabela da folha de pagamento de inativos, né? Aquilo que foi pago pelo FUNPRES ao longo do exercício 2021. Nós temos aí um valor bruto no primeiro semestre de 278 milhões e no segundo 299, totalizando 577 milhões. Com relação à despesa administrativa, que é aquela despesa de custeio, né, da máquina, que dá o suporte à estrutura administrativa da unidade, ela totalizou 10 milhões, 4 milhões e 600 no primeiro semestre e 5.400 no segundo semestre. Aqui abaixo nós temos as bases de cálculo, né, de contribuições, é a folha de ativos, dos ativos que contribuem para o regime próprio, que são os servidores estatutários, no total de 613 milhões no primeiro semestre e 740 milhões no segundo semestre, no caso do Poder Executivo. Aqui nós temos uma divisão entre Poder Executivo e Poder Legislativo, né? A Câmara de Vereadores, em que pese ser um outro poder, também está no mesmo regime de previdência nosso, que é o FUNPRES. Aqui nós temos alguns números, o doutor Daniel até já adiantou, né, mas eu queria estar passando aqui novamente para vocês, que é o FUNPRES em números, né, em 2021. Nós temos aí 6 premiações nacionais, ele até falou já dos prêmios que nós obtivemos, né, junto à BIPEM e outras instituições que medem o nível de governança dos RPPS, né? Temos aí a capacitação de mais de 140 profissionais, né, do quadro de pessoal do FUNPRES, uma economia de mais de 90 mil em folha de papel, a partir do momento que a gente instituiu o processo eletrônico, né, o E-Salvador, 85% de nível de aprovação, que foi uma avaliação que foi feita junto aos nossos segurados, né? Então, nós tivemos aí esse nível excelente de aprovação de 85%. Tivemos uma redução também com a implantação, né, do sistema eletrônico de aposentadoria, que é o Sisprev Web hoje, de 83% no tempo de concessão de benefício, tanto aposentadoria como concessão de pensão por morte. E também tivemos o início da prova de vida, né, que foi realizada pelo aplicativo Meu RPPS, que traz aí uma margem de segurança e a comprovação de que aquele beneficiário, de fato, ele se encontra vivo e evita, né, a fraude, como nós tínhamos no passado, né, pessoas que já tinham falecido, a informação não chegava e continuava em folha, e esses benefícios sendo depositados irregularmente. Isso também foi das primeiras providências que o doutor Daniel chegou aqui e fez, foi uma auditoria, né? E essa auditoria também colaborou muito com o que ele falou da redução do déficit atuarial, né? Que a auditoria ela identificou uma série de benefícios irregulares e com a suspensão desses benefícios irregulares você consegue melhorar tanto o seu resultado financeiro como o atuarial. Aqui a gente vai apresentar agora um pouco da avaliação atuarial, né? Como ele colocou, a previdência, ela sempre a gente sempre tem que pensar em previdência como algo de longo prazo. E a avaliação atuarial, ela mede exatamente isso. Qual a capacidade do regime de pagamento dos benefícios presentes e futuros, né? Ela leva em consideração os próximos 75 anos. Então, qual será a capacidade do regime de estar pagando aposentadorias e pensões daqui a 75 anos? Então, aí é medido o ingresso de novos servidores, as saídas, né, as aposentadorias, as pensões, a tábua de mortalidade do IBGE, tem uma série de fatores que são levados em consideração para se chegar a esses resultados. Aqui, o cálculo atuarial ele dimensiona os compromissos dos planos de benefício e estabelece o plano de custeio, né?
Então, ali ele vai sugerir ao RPPS qual a alíquotas necessárias para que a arrecadação seja suficiente para cumprir com suas obrigações, né? Nós tivemos, como eu já falei anteriormente, em 2020, a alteração da nossa legislação através da Lei Complementar 075. Essa alteração ela foi implementada por conta da emenda constitucional 103, né, que mudou algumas regras de forma geral para os estados e municípios e algumas outras deixou que o próprio ente fizesse as suas modificações. Então, Salvador fez a sua em março de 2020, através da Lei Complementar 075. E uma das principais mudanças foram as alíquotas, né? Nós saímos de uma alíquota de servidor de 11% para 14% e do patronal de 22% para 24%. Tivemos também a implementação da poupança previdenciária, que o doutor Daniel colocou, né? Uma poupança, um percentual de 0,8% sobre a folha de ativos mensal, e que só poderá ser utilizado para a realização de despesas após 25 anos. Então, foi instituído em 2020, somente em 2045 é que pode ser utilizado esse recurso. Esse recurso ele é separado em conta financeira separada, contábil, e é aplicado, né, em fundos de investimentos, em títulos públicos, e vem tendo uma boa remuneração. Para você ter ideia, só como nível de exemplo, agora no último mês, de novembro, nós tivemos 247 mil de rendimentos com o recurso da poupança. Então, esse recurso ele está sendo capitalizado para, quando ele puder ser utilizado para pagamento de benefício, né, a gente tem um montante aí suficiente para reduzir o déficit atuarial. Aqui tem um quadro, né, uma planilha, que é um gráfico que a gente demonstra a evolução do déficit atuarial, né? Em 2012 ele estava em 5,56 e, como o doutor Daniel colocou, a projeção para 2022 era de 11 bi, né? E nós chegamos aí em 2021 com 5,2 bi. Então, na realidade, a gente reduziu de 2012 para 2020 e não cresceu como era a projeção, né? A gente teve aí uma estabilidade e uma pequena redução. Vamos agora falar um pouquinho sobre o resultado da política de investimentos, né? A política de investimentos é um documento norteador para a aplicação de recursos, né, no mercado financeiro, e ela é elaborada pelo Comitê de Investimentos e cabe ao gestor do RPPS seguir aquela política. Ela é elaborada e fiscalizada pelo Comitê de Investimentos e também pelo Conselho Deliberativo, né, que é o CONPRES. Ela estabelece alguns limites, né? Ela estabelece alguns limites de aplicação em diversos segmentos, então renda fixa, renda variável, investimento no exterior. Nós temos hoje também empréstimo consignado. Então, na política, ela vai estar lá dizendo quais são os limites mínimos e máximos que o gestor pode trabalhar o recurso que ele tem em caixa. A gestão de investimento nossa ela é feita no plano financeiro, né? Na verdade, a gente só tem plano financeiro, nós não temos plano previdenciário. A gente trabalha em regime de repartição simples, então aquilo que ingressa sai através de pagamento de benefício ou de despesa administrativa. Nós temos hoje um superávit mensal em torno de 10 milhões, né? 2021, que é o foco aqui, nós tínhamos em torno de 5, 6 milhões, então isso aí foi ampliado com o crescimento do patrimônio, o patrimônio foi crescendo, a gente foi diversificando essas aplicações e, com isso, fomos conseguindo ampliar o nosso superávit. Esse superávit é financeiro, né? Voltando à questão atuarial, nós temos um déficit atuarial em torno de 5 bilhões, mas nós temos superávit financeiro mensal e anual. Por quê? Porque nossas receitas hoje elas estão superando as despesas, né? Pra você ter ideia, mesmo a nossa taxa de administração, nosso limite com gasto de custeio é em torno de 2% da receita dos segurados do ano anterior. E hoje nós estamos com um percentual em torno de 0,6 a 0,7. Então, a gente não tem gasto nem 50% daquilo que é permitido em lei, entendeu? Como eu tinha falado já, a política ela é formulada pelo Comitê de Investimentos, né? E ela é feita em um exercício para aplicação no exercício seguinte.
Por exemplo, a política de 23, nós elaboramos em outubro, setembro, e já aprovamos na reunião de novembro, já vai ser enviado agora até o final de dezembro para o Ministério, junto com o DEPIN, né, que é um demonstrativo da política de investimentos. Nós temos um prazo legal até o último dia útil de dezembro para enviar para o Ministério, que também acompanha, né, os investimentos dos RPPS, através do demonstrativo que a gente chama de DAI. O DAI é o demonstrativo das aplicações. Então, mensalmente, o RPPS envia para o Ministério toda a distribuição da carteira de investimentos, onde está sendo aplicado, quais os percentuais, porque nós temos uma resolução que também estabelece limites. Então, a política de investimentos ela não é feita a critério simplesmente do Comitê de Investimentos. Ela é feita em cima dessa resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4963, e a gente que estabelece limites. Então, a gente pega aqueles limites da resolução e estabelece os nossos limites. A gente pode ir até o limite da resolução, a gente não pode ir além. Para 2021, que é o foco nosso aqui, foi definido que as aplicações do FUNPRES deveriam se concentrar apenas em renda fixa. Então, nós ficamos presos a essa definição da política e aplicamos ao longo de 2021 em alguns fundos de investimentos de renda fixa e a partir de março de 2021 também diversificamos para títulos públicos, que inclusive foi uma decisão assertiva que trouxe bons resultados, né? Nós tivemos aí um incremento de receita de aplicação financeira bastante relevante a partir do momento que a gente iniciou a aplicação de títulos públicos. Por quê? Porque o título público ele tem algumas características interessantes. Uma das características, que é um título que é híbrido, é que ele aplica uma taxa fixa mais o IPCA. Então, como nossa meta atuarial ela é fechada também com o IPCA mais uma taxa fixa, a gente conseguindo um título público que pague a taxa acima da nossa meta, a gente já garante parte da meta. Então, em 2021, nós não conseguimos alcançar a meta atuarial, porque a gente tinha muito recurso aplicado também em fundos, mas em 22, a gente está em dezembro, a tendência hoje é que a gente feche com a superação da meta, né? Nós estamos de janeiro a novembro com 113% da meta cumprida. Então, a gente está com 13% aí acima da meta, faltando apenas um mês para encerrar o exercício. Aqui é um comparativo que nós fazemos aí com relação ao exercício anterior, né? 2020, nós fechamos o exercício com um patrimônio de 118 milhões, já 21 com 219 milhões. E em termos de aplicação financeira, você vê aí o avanço, né? Nós tivemos um ganho com aplicação financeira em 20 de 1.957.000, em 21 com 6.351.000. Então, você tem aí um ganho, uma superação em 224%. É lógico que quando você aumenta o patrimônio, quando você cresce patrimonialmente, a tendência é que você tenha mais ganhos com a aplicação financeira. Porém, se você medir aí o avanço do patrimônio e o avanço da aplicação financeira, o avanço da aplicação financeira está bem acima. Nós tivemos aí menos de 100% da ampliação do patrimônio líquido e 224% de aumento de ganho com a aplicação financeira. Então, isso aí demonstra o quanto nós fomos assertivos na diversificação da carteira, né? Que anteriormente era concentrada apenas em fundo de renda fixa. Aqui é um gráfico que a gente demonstra aí a evolução dos investimentos ao longo de 21. Nós iniciamos o ano em janeiro com um prejuízo do mês de R$54 mil. Tivemos, na verdade, 2 meses ao longo de 21 com déficit, né, resultado negativo nas aplicações financeiras, que foi janeiro e março. Janeiro 54, março 163. E encerramos o ano com um valor histórico de 1.601.000. Né? Então, é o que eu estava falando, na diversificação a partir de março de 21, ela trouxe grandes avanços para a carteira de investimentos. Você vê que a gente começou a comprar título público dia 5 de março de 21. Então, a partir de abril, que é quando completa 30 dias do investimento inicial em títulos públicos, nós não tivemos mais nenhum mês com resultado negativo. E tivemos uma crescente aí no que tange ao resultado com investimentos.
Vamos falar agora um pouquinho também sobre a gestão orçamentária, financeira e controle interno. Controle interno, eu vou passar a palavra logo mais para a Elisa, que é a nossa gerente da área de controle interno. Nós tivemos, ao longo de 21, de receita previdenciária, algo em torno de 600 mil reais, né? 580 mil reais, milhões de reais. Então, aqui a gente divide as receitas previdenciárias em 4 categorias. Como o doutor Daniel falou, né, no regime geral, você tem diversas fontes de financiamento. No regime próprio, não, seria somente as receitas patronal e do segurado. E mais a compensação previdenciária, que são aqueles ex-servidores que saem da prefeitura, né, e avermam tempo em outro regime, no regime geral, propriamente dito aqui, essa compensação é toda do regime geral, e esses montantes também ingressaram em 2021. E outras receitas que seriam aqui, estorno de folha, despesas com xerox, que nós também temos uma arrecadação pequena, mas temos aí um percentual que a gente arrecada de cópia de processo. Então, está aqui dentro de outras receitas e também as receitas com aplicações financeiras. No que tange às despesas, a gente teve um montante de despesa de 279 milhões no primeiro semestre e 281 no segundo. Isso aqui é no total, né? Na verdade, a nossa despesa do FUNPRES, ela se resume a essa parte que é paga diretamente com recurso próprio. A parte da folha e a despesa administrativa que é paga com o Tesouro, ela é financiada diretamente pelo Tesouro, né? O recurso, na verdade, é depositado na nossa conta e a gente faz a execução orçamentária e financeira. Passar a palavra agora para a Elisa, para que ela inicie aí a parte do controle interno. Fica à vontade, Elisa. Vai ficar gravado essa audiência, o legado da pandemia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O controle interno da presidência, ela foi instituída como assessoria inicialmente em 2017. E em 2021, ela virou uma gerente diante de tantas legislações, no regime. Criamos um corpo maior para assegurar, né, o controle, assegurar a transparência devido ao processo legal. Nossa gerência, ela mapeia mensalmente 6 áreas na atividade de previdência, que é a arrecadação, benefício, contribuição previdenciária, investimento, tecnologia da informação e a parte jurídica. Na realidade, a parte jurídica é fonte direta, a administração direta, é a parte da procuradoria, mas porém, da suporte de alguns processos estabelecidos. Da nossa gerência, a gente atua tanto nos processos de concessão de benefícios, como nos processos de revisão desses benefícios. Uma vez que tem em lei a possibilidade de manutenção desse benefício ou não, é feita em alguns vezes, como o Roger falou, mas não é. Então, como está aí, tem as integradas excelências de variação de risco, a gente publicou a portaria, né, que dá a avaliação de risco, a adoção de boas práticas, e vale ressaltar que a atribuição definida para controlar o processo, procedimentos que promovam as melhorias técnicas de exerção governança do complexo. A unidade de controle, ela observa mensalmente as atividades que são realizadas, principalmente tanto de concessão com a redução de benefícios. Auditamos aí as atividades dos setores, a questão de procedimentos, do mapeamento, todo o complexo de mapeado, direcionado. Então, o nosso papel hoje é trazer a segurança. Nosso
Nosso foco é fazer a segurança jurídica e o devido processo legal. Então, é isso. Nossos relatórios estão postados no site da presidência e, tendo dúvida, só é procurar lá e a gente responde. Ô, Elisa, seu áudio não está muito bom, teria como ver aí. Não está te ouvindo tão bem. Eu tinha testado antes, tinha ficado. Não consegui ouvir nada. Mas eu já completei aqui, Roberto, o caminhar no número do controle interno. Em 2021, a gente analisou sobre os processos de execução e processos administrativos, todos os processos estavam tendo uma discussão de pagamento, conta, venda, de revisão, de afetado, de CPC, quando tem alguma incompetência, nós conversamos do tirar aqui para ver se melhora o áudio. Melhorou. Então, nós analisamos em 2021 1.242 processos, entre eles aposentadoria, pensão e processos administrativos, além dos processos de revisão, esse a gente está falando de concessões, os administrativos CTC, atestado, pagamento, dispensa, todos os processos administrativos que aqui passam e tramitam na diretoria, ela passa pelo controle interno para a gente segurar os procedimentos e os fluxos internos nossos, dando transparência, celeridade, né, em todos os processos que são abertos aqui. É isso. Finalizei. Obrigado, Elisa. Temos alguma pergunta? Está aberta aí agora para pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Bom, como eu acho que não tem, né, nenhuma pergunta para que a gente possa responder, agradecer aí a oportunidade e dizer que o FUNPRES, como o doutor Daniel colocou, vem numa crescente, né, de governança, uma melhora constante aí da governança. Ele colocou que quando chegou em 2017 nós tínhamos um grande déficit financeiro além do atuarial e que a gente tinha que receber a receita do mês para poder pagar a folha, traduzir isso em números, né? Ele não colocou os números, mas nós temos aqui os números. Nós, na verdade, em agosto de 2017, nós tínhamos em caixa 5.800.000 para pagar uma folha de 40 milhões. 5.800.000 para pagar uma folha de 40 milhões. Então, ou a gente recebia antecipadamente a receita do mês ou não tinha como pagar a folha, né, dos inativos. Hoje nós temos realmente esse fôlego aí de 10 folhas, né? Temos aí com a expectativa de fechar 2022 com 350 milhões em caixa, um superávit no ano, né, de 2021 para 2022, de algo em torno de 130 milhões, o que supera aí mensalmente 10 milhões de superávit, então, entre despesa e receita. Então, realmente é um avanço grande, a gente espera aí, eu como servidor estatutário do município, espero que esse nível de gestão e de governança no FUNPRES, ele perdure aí por muitos anos, né, para que a gente possa lá na frente realmente garantir o direito de todos os servidores que estão hoje na ativa, contribuindo para o regime, né? Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigada a todos.